Bom, inicialmente, todas as providências que foram tomadas ainda quando ocorrido em Altamira, o episódio em Altamira, vocês verificaram, nós fazemos transferências de 46 desses detentos que estavam em Altamira, 15 que foram presos em flagrante vieram pela via aérea e os demais vieram pela via terrestre, como havia sido previsto. Tá? O caminhão utilizado é um caminhão utilizado nacionalmente, é um modelo estabelecido pelo DEPEN, que é utilizado por todos os sistemas penitenciários do Brasil. Tá? Ele é todo organizado, dividido para transporte realmente de detentos. Tá? Eles vieram algemados, tá? Com algemas plásticas, todos eles, em 4 celas separadas, como é dividido esse veículo. Tá? A viagem transcorreu normalmente até a altura de Novo Repartimento, onde eles tomaram água, se alimentaram e prosseguiram. Chegando em Marabá, foi verificada a situação de 3 já possivelmente mortos e um ainda tentou-se ainda salvar, mas não conseguiu também ver a óbito. Pela própria regra do DEPEN, pela estrutura do caminhão, são 4 celas internas dentro do caminhão. Tá? Então não há previsão e não se pode ter nenhum agente penitenciário internamente no baú junto com os presos. E fora, aí eles vão dentro da boleia do caminhão, o motorista e o agente penitenciário na boleia, e que vão acompanhando toda essa tramitação. Tá? Ele tem uma ventilação, tem também um sistema de monitoramento para que se possa qualquer normalidade detectar. Então não vem agente penitenciário dentro do caminhão, porque não é previsto isso, não tem esse contato, até para aquele contato que também se evita nos presídios. O laudo do local, tá? O próprio ambiente do caminhão foi todo estudado pelo Centro de Pesquisa Científica Renato Chaves. Os peritos foram encaminhados para Marabá, tá? Daqui com reforço de Belém. Analisaram toda a estrutura do caminhão, inicialmente. Toda a estrutura de ventilação funcionando. Toda a estrutura mecânica do caminhão perfeita. O que se concluiu após o laudo? Os 4 foram mortos por asfixia, por estrangulamento mecânico, estrangulação mecânica. Tá? O Dr. Alberto Teixeira vai poder explicar melhor, que estava presente e acompanhou na fala dele, vai poder explicar melhor. Todo foi por estrangulamento. Tá? O laudo confirma isso. Há sinais, há indícios, inclusive em alguns deles, alguns sinais bem mais visíveis de estrangulamento, indícios nas próprias algemas de partes de DNA, do corpo, de pele, de cabelo, que identifique isso. Então não há qualquer dúvida de que morreram ou pela qualidade do transporte, da viatura, ou se foi por esse momento. Na verdade, eles mesmos, e em algum momento se desentenderam, ninguém sabe ainda, a motivação está sendo analisada. Foi instaurado um inquérito policial em Marabá, que está sendo ouvido todo mundo, para que a gente possa esclarecer realmente qual a motivação, tendo em vista que todos eles, por muitos tempos, inclusive alguns por meses, conviveram na mesma ala, inclusive na mesma cela. Todos eles eram do mesmo grupo criminoso, tanto que nós falávamos desde segunda-feira, quando ocorreu o fato de que os 46 transferidos seriam da organização que teria coordenado aquela ação em Altamira, 16 viriam pela via aérea e 30 pela via terrestre, todos do mesmo grupo criminoso. Vocês vão ter acesso a esse laudo, ele certifica de que quem está na boleia, dirigindo ou acompanhando, ele não consegue ouvir e não consegue nem gritos e nem batidas na carroceria. Foi feito esse teste. Por quê? Porque normalmente tem o monitoramento televisivo. Tá? É transmitido, não grava, mas se verifica. O que ocorreu nesse caso? Foi no trecho entre Novo Repartimento e Marabá. Essa estrada ela não tem asfalto, ela não é regularmente asfaltada. Havia queda do sinal das imagens, então em algum momento em que possivelmente caiu a imagem, pode ter ocorrido esse fato. Havia câmeras de monitoramento, então, dentro do caminhão? No caminhão são 4 câmeras, uma em cada cela, inclusive, tá? E só que estava havendo muita interferência no sistema de câmera. O governo do estado tinha consciência disso? Na verdade, a câmera está funcionando, não é que ela não esteja funcionando. Mas que haveria falhas de sinal durante o caminho no percorrer? Não, na verdade, depende da estrada. Ela funciona normalmente, funcionou de Altamira normal, só que nesse trecho, entre Repartimento e Marabá, ela tinha essa interseção. Tá? Ficava fora e voltava. Disso? Na verdade, você só sabe que nas estradas em que tem buracos, há essa interseção. Ponto. Tá? Mas, secretário, não deveria ter sido previsto, a inteligência não deveria já ter feito testes para evitar esse tipo de situação? Esse tipo de transporte, ele é feito, o secretário já vai poder falar, foi feito mais de 1000 transportes dessa natureza durante o ano todo. É utilizado diariamente. Os 30 presos que foram, por exemplo, para o sistema penitenciário federal no primeiro semestre ainda, eles foram transportados nesses caminhões, nessas viaturas, e sempre foi feito nelas
O doutor já vai poder dar números para vocês de quantos foram feitos nesse semestre, quantos foram feitos este ano, quantos são feitas nas estradas do Pará. Isso nunca ocorreu. Agora imaginem, nós estamos tratando de um grupo criminoso que convivia entre eles pacificamente por meses dentro do presídio de Altamira e que vinham sendo transferidos e que a probabilidade de que isso ocorresse era mínima. Mas o governo do estado então sabia dessa possibilidade, né, secretário? O governo sabia dessa possibilidade. Estou laudando então? Tá. Não, secretário. Secretário, Eu pergunto para o senhor. Não, ainda tem mais. Não, são outros. secretário. Tá. Secretário, me diga, eles já foram ouvidos, as pessoas envolvidas nessas mortes dentro do caminhão-cela? O que eles relataram? Quais providências tomadas? Tá, perfeitamente. Assim que chegamos em Marabá, a Polícia Civil e a SUSIP, nos interessava saber de antemão a causa-morte, até para que a partir dali nós tomássemos um direcionamento, já que a Polícia Civil busca 2 elementos imprescindíveis: indícios de autoria e materialidade. E na consulta junto ao CPC Renato Chaves, acompanhado por peritos e médico legista, constatou-se que houve asfixia mecânica por estrangulamento. Então não há dúvida de que eles foram mortos dentro do caminhão. Né? Delegado, isso prova então que os presos estavam algemados de forma errada, porque só foi possível que eles deveriam estar com as mãos algemadas para frente, para trás, dificultaria totalmente esse tipo de ocorrência, né? Não, eles estavam algemados corretamente, tanto que forma? que eles estavam algemados com as mãos para trás e amarrados entre eles, então não houve falha. Eles estavam amarrados juntos, né, 2 a 2. O que justifica então? Ocorre que, né, eles estavam com uma amarra, justamente a perícia verificou que se você ali, num conjunto de força, vai fazendo, ele é capaz de quebrar. Coisa que não se pode prever quando você tem um grupo de faccionados que, em tese, não tem ambição de matar quem quer que seja. Mas, delegado, o trabalho de inteligência da polícia não conseguiu prever nem a falha de sinal, nem que essas algemas de plástico, por exemplo, poderiam ser rompidas com facilidade? Bom, isso aí não é um trabalho de inteligência, isso é uma questão mecânica, né? E uma questão lógica, já que o sistema já fez milhares de transportes usando essa tecnologia, nunca nenhum problema aconteceu. Mas com tantos presos assim, sendo transferidos de uma só vez? Inclusive até números maiores que esses. E nunca houve problema? Nunca houve problema. O governo do estado achou que não haveria problema porque eles são da mesma facção, do mesmo grupo criminoso? Essa é a tese, se você perceber o que aconteceu. Então, a Altamira, tão logo depois da ação, eles mesmos se prenderam em conjunto. Tanto que havia, dentre os que ali estavam, membros da mesma cela. O que é estranho, o governo do estado já tem alguma noção? Bom, nesse momento, para a Polícia Civil, interessa o quê? É autoria e materialidade. Nós temos o quê? A materialidade do crime. Então, não há dúvida de que houve morte. Para nós, agora, interessa saber quem matou. Então, nós estamos agora, através da perícia, né, dentre os mortos, por exemplo, nós temos sinais de que eles tentaram se debater, se defender e arranharam os seus oponentes. Então, tem como fazer DNA, né, das suas mãos, das unhas, enfim, para que nós possamos identificar quem efetivamente praticou a ação de execução. Já sabemos de antemão que todos ali são partícipes, ainda que numa omissão relevante, já que dentre as celas podia ser visto o que os outros estavam fazendo. Então, isso que é interessante. Estamos lá fazendo um flagrante, com certeza 9 deles, tá, estão envolvidos diretamente no crime, já que eles conseguiram quebrar essa algema que eles utilizavam. 9 conseguiram quebrar? E praticar o fato, os outros permaneciam algemados, mas não significa dizer que eles não teriam responsabilidade com relação ao crime. O governador Adebabá já disse que eles estão isolados. A polícia pode dizer aonde? Eles estão custodiados na seccional de Marabá, onde eles estão sendo autuados. Terminando a autuação, eles serão de manhã cedo apresentados às justiças, serão submetidos à audiência de custódia. Em o procedimento sendo mantido, aí sim nós iremos decidir aonde eles ficarão custodiados ou se virão para Belém. Secretário, essa gravação. Doutor Jarro. Essa é a primeira ação dessa constatação aqui hoje. Pessoal, só um instantinho. Um minutinho. Calma, gente, calma. Vamos, secretário. Doutor Jarro. O senhor disse na segunda-feira que o massacre é uma situação que não pode ser prevista. Uma situação como essa. A FETIP está chegando aqui não por esse incidente, esse fato que aconteceu em Altamira, e hoje
essa fatalidade. Então, essa vinda da FETIP já estava planejada. A FETIP está vindo para cá porque no sábado nós vamos dar posse a 485 novos agentes concursados. O governador, no dia de hoje, nos autorizou a celebrar um acordo judicial já homologado com a Defensoria Pública do Estado para serem convocados mais 643 excedentes deste mesmo concurso. Nós também estamos em processo de treinamento de mais 486 concursados de nível médio e superior para a SUSIP, e a FETIP está vindo para cá e deve se agregar também outras forças especiais dos demais estados da federação a esta força aqui, que é formada inteiramente de agentes federais, para que juntos com a nossa força interna aqui da Polícia Militar do Estado, agora cedido como operações penitenciárias para a SUSIP, nós possamos estar à frente do treinamento destes novos agentes prisionais. A partir de segunda-feira, a paisagem interna de controle das nossas unidades prisionais, ela muda por uma razão. Até hoje, os nossos agentes prisionais, por não serem concursados, eles não portam armas letais e nem armas não letais. A partir de segunda-feira, os agentes portarão armas letais e estarão sendo treinados pela Força Tática de Intervenção Penitenciária, que se forma aqui já, neste momento. Agora chegaram 42 homens e chegarão hoje à noite mais 4. Portanto, serão 46 homens que começam a operar a partir de amanhã, conjuntamente com mais 135 homens cedidos da PM, que foram treinados este semestre como operações penitenciárias e que foram cedidos para a SUSIP. Estas duas forças, a Força Nacional de Intervenção Penitenciária e a nossa força, que foi treinada aqui nesses meses, comandarão esse processo de transição, de mudança de agentes contratados precariamente e sem concurso e sem também treinamento e qualificação, para um outro patamar de agentes preparados dentro do sistema nacional. Secretário, sobre o esvaziamento da história do Pará, A previsão é que eles fiquem por 30 dias e esse prazo pode ser renovado. Secretário, Eles vão para 3 lugares que já estão previamente planejados. São Belém, Americano e Marituba, Santarém, Altamira e Paraupebas. Esta ordem não obedece ao casuísmo de nenhum fato. É a ordem dos aprovados em concurso. Então, o concurso que foi feito, iniciou no governo passado, concluído agora, já previa a alocação desses agentes. E de acordo com a alocação de concurso, eles serão alocados. A metade do contingente necessário para Santarém, Altamira e Paraupebas, da FETIP, e outra metade do grupo de operações penitenciárias da PM, que foi Secretário,